E aí, Jorge? Tudo bom? Cara, tá Tranquilo? me Deixa eu ouvindo? ajeitar um pouquinho aqui para aparecer na telinha. É, Aí, show de bola. vai, É, hoje tá tem que ajeitar, funcionando. não adianta. Às vezes, tudo certo. E E aí, tudo contigo, como certo? é que tá aí? Tais aonde? Tais falando de onde, Jorge? Cara, eu sou de São Paulo, capital, sou engenheiro eletricista, né? E me formei também agora, recentemente, como engenheiro de segurança do E como trabalho. foi? Tenho 30 anos, estou aí há 3 anos como perito já na área da elétrica e agora estou ingressando na Legal, parte de segurança legal. do trabalho. Eu quando eu comecei na área de perícia, eu tenho engenharia de segurança do trabalho, tá até hoje não, com uma carta na manga, mas nunca precisei utilizar. Na verdade, foquei na área elétrica. Acho que eu já tinha me desenvolvido com Sim. uma hora técnica boa, já tinha preenchido minha agenda também. Mas muito legal, Jorge. Que legal, e tu é formado desde quando? Sim, tenho 3 anos formado. Desde então eu já ingressei na perícia. Antes de me formar, Aham, eu que já tinha legal. curso de perícia, já, E pode falar, pode falar. entendeu? E então, tipo, antes mesmo de me formar, eu já tinha interesse em entrar na perícia por conta que eu Aham. já acompanhava perito. Por que eu acompanhava perito? Na minha empresa, onde eu trabalhava, tinha muita perícia, tem Aham. ainda, né? Muita perícia judicial. E como que nós era responsável pela área técnica, nós tínhamos que ir até a uma cabine primária, algo do Entendi. tipo, para poder apresentar para o perito, certo? Junto com a reclamada, tal, enfim. Então, despertou aquele interesse de saber como funciona. Daí tem aquele dilema, né? Será que é concurso público? O que que é, tal? Daí quando eu vi que a coisa era mais simples do que eu Que imaginava, eu falei, legal, não, Jorge. cara, é isso aqui mesmo. Porque dá para conciliar como um plano B, né? E é o que está sendo hoje, né? Porque eu continuo ainda trabalhando, eu sou CLT Aham. hoje, eu sou funcionário público, então eu continuo trabalhando como funcionário público e atuo como perito judicial. Mas com a demanda que vem surgindo aí ao longo do tempo, eu percebi que logo, logo eu vou seguir só na Que perícia, cara. legal, Perícia, Jorge. perícia é Que técnica. baita relato. É super importante. Ontem eu trouxe o Jefferson também. A gente vê as diversas formas que a perícia judicial, extrajudicial, enfim, o ramo de perícias ele se encaixa na nossa vida, né? O Jefferson ontem, ele sabe fazer outros tipos de laudos extrajudiciais, está prospectando bastante perícias de incêndio, faz as judiciais e restringiu bastante ali a área de atuação dele às cidades mais próximas. Como é que tu está fazendo aí? Quantas perícias tu gosta de Sim. fazer? Se tu falou, né, que tá vendo aí que quer aumentar, ainda quer expandir a área de perícias. Conta como é que é a tua realidade hoje na perícia. Tu falou que é funcionário público, eu também sou, então atuo Sim. como renda complementar, como renda extra, e às vezes supera qualquer outra renda, né? Então é muito bom. Não, é incrível. Esse papel, né, de você perceber, né, que o pouco que você faz já é muito Uhum. da CLT, vamos dizer assim. Daí é onde aquele bichinho do empreender, né, acaba picando você e você Legal. fala, pô, aqui é legal, cara. Você começa a ver a realidade do outro lado da moeda, né? Então, isso é interessante, é gratificante, porque o pouco que você faz aqui fora, você já é reconhecido. Porque a função como perito, ela Dá uma agrega muito notoriedade valor, bem né? forte, Quando uma você chega autoridade mesmo. Isso eu senti na primeira. quando você chega, sim, é isso mesmo. E mal sabe eles que você está morrendo de Não, cara, medo, tem que né? estar na postura. Então, você está na postura ali, mas está com receio, por ser a primeira, né? Depois que passa a primeira, daí vai indo, vai Ontem eu fluindo contei para o Jorge, né? naturalmente. Eu acompanhei o engenheiro civil na primeira perícia dele Certo? e era. Aí eu me vi completamente, né? Mesma coisa acontecia, a perícia ia começar e não sabia nem como começar a perícia, falar ali as coisas. Não, meu nome é tal, né? E Não, aí, e aí eu fui percebendo, né? Eu passei por isso aqui também, é normal e hoje eu chego tranquilão para fazer a perícia, assim. Às vezes o cara nem imagina que eu sou perito tão tranquilo que eu vou, acho que eu já tenho uma segurança bem forte. E aí eu acabo sendo até mais fácil, porque
quando o cara chega com a pompa, eu sou perito e tal, os caras ficam meio na defensiva às vezes não trocam uma ideia, um porteiro de condomínio ali já fica meio atucanado, e não, quando o cara consegue ter mais Tem mais tranquilidade, trabalho para ser rola solta, digamos assim, isso acontece contigo também? sim, quando o Vitor, até mesmo quando eu atuo como assistente técnico, porque você fala, ah, sou assistente técnico da empresa tal, porque vai ter uma perícia aqui. A palavra perícia, já o Meio cara já, dia. pô, como assim? O que está acontecendo? Se você é assistente técnico, mas o que está acontecendo? Tipo, daí você já se impõe lá, fala o que está acontecendo, tal, deixa as pessoas Sim, familiarizadas com o tema, né, com o que está acontecendo, e daí segue naturalmente. Mas isso acaba impactando sim. e agrega valor para você, né? É, com isso, você consegue fazer a extracurricular por aí, só com a Isso é palavra muito perícia. legal, Jorge. Estava falando ali da gente empreender, ter o nosso próprio negócio. E mais do que isso, na perícia a gente é nomeado ainda. A marca, no caso, é o nosso nome. Né? Quando a gente se inscreve, a gente bota o nosso nome na nomeação, é o nosso nome. Na sentença do juiz, tem um trechinho lá do perito Vitor, do perito Jorge. Isso eu acho muito legal. E eu percebi isso, né? As primeiras demandas extrajudiciais vieram pelo LinkedIn, né? E eu tinha esse posicionamento desde 2017 e fez um diferencial enorme. Cada vez mais vinham diversos laudos técnicos, perícias, enfim, principalmente perícia de incêndio, laudo de NR10, que é bem comum também na nossa área, vinham pelo LinkedIn por causa desse posicionamento diferenciado também como perito. E o que eu gosto mesmo da perícia é essa notoriedade, essa autoridade que ela passa para nós. É claro que nós temos uma responsabilidade bem grande dentro do processo judicial também, e a gente tem que responder à altura disso. Mas muito legal. Outra dúvida, Jorge, que eu queria perguntar para ti, né, nessa carreira de engenharia elétrica, agora como formado, tu também então estava já empregado quando se formou. E aí tu só foi agregando mais serviços, então, depois que tu se formou na engenharia elétrica. Foi basicamente isso. Eu queria, a gente nunca tinha conversado presencialmente, né, o pessoal, até temos um roteirinho aqui e tal, mas a gente já está completamente fora do roteiro, pessoal. Se precisar de alguma coisa, a gente volta aqui. Mas o que eu queria te perguntar é se tu chegou a atuar na área de projetos, alguma coisa assim, na área mais tradicional. Vitor, eu não atuei na área de projetos. Eu, assim que eu me formei, assim que eu peguei certificado, CREA, eu me inscrevi no PJ aqui de São Paulo. Só que foi bem no início da pandemia, então deu uma retraída assim, né, nas nomeações, normal, tranquilo, não abaixei a cabeça, continuei estudando. Em 2021 veio a minha primeira nomeação e foi vindo uma atrás da outra, uma atrás da outra. Daí, consequentemente, eu comecei a ser Aham. procurado para ser assistente técnico e vai virando aquela bola de neve, você vai sendo conhecido, alguém fala de você aqui, ali, ó, Os do nada advogados, um né? advogado me Os liga, advogados, eles, doutor, quando então, pegam um bom serviço de um bom assistente, eles costumam grudar muito. Isso aconteceu comigo, com o Guilherme, no Rio Grande do Sul. O Guilherme é o professor da fotovoltaica. Ele, com um serviço, ele chamou três, uma coisa bem importante. Eu acho que eles não conseguem encontrar muitas soluções no ramo. É um ramo desconhecido, né? A perícia judicial, para nós, engenheiros eletricistas, já é desconhecido, como eu sempre pergunto para o pessoal ali nos stories, que o pessoal não ouviu falar, geralmente é 100%, 90% ou 80% as respostas. Então, o pessoal geralmente não ouviu falar realmente de perícia. Ainda mais a assistência técnica. Para quem não sabe, pessoal, assistência técnica é o perito de cada uma das partes. Quando tem uma perícia judicial, entra lá em ação um perito assistente técnico indicado pelas partes para fiscalizar também o trabalho desse perito judicial. E é um ramo de atuação muito sim, legal. Né? Um ramo de atuação que os serviços ainda são mais pontuais que o do perito judicial. E eu adoro fazer perícias e assistências. Eu acho que compõe, ajuda a compor ali uma prova pericial, deixar o final do processo o mais próximo da verdade possível. Eu acho muito legal a atuação como assistente. E o pessoal costuma falar, né?
Ó, o Fernando vai te perguntar aí, ó, como é que está o mercado para perícia na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Interior é melhor ainda, eu acho. Mas a Cara, assistência técnica, fechei uma conta aí assistência para o Fernando, conta aí técnica para o e Fernando. aí, ontem, ontem eu fechei uma assistência técnica em Jundiaí, num grupo. O cara me chamou tal, mas é na área de segurança do Uhum. trabalho, não da elétrica, certo? Daí eu consegui, eu fechei essa parceria, só que, consequentemente, ele já me passou outra de elétrica. Então, Sim, você vê como exatamente. se conversa, porque quando ele for sabendo, você é engenheiro eletricista, pô, tem uma demanda aqui. Eu falei, pô, cara, Maravilha. estou à disposição, entendeu? Atibaia também eu já atuei em fazendo laudo, o Fernando deve saber onde que é, interior de São Paulo também. Mas tem demanda, cara, tem demanda. Se você procurar, por exemplo, dentro do Diário Oficial, a palavra no meio, eu estava fazendo uma busca agora há pouco. Você coloca lá a palavra no meio, dentro do Diário Oficial, já foram nomeados mais de 7.000 peritos em diversas áreas, entendeu? Quando você coloca a palavra no meio, junto com a concessionária, sei lá, Eletropaulo, enfim, você já sabe Sim, sim. como fazer essa Falei no curso prospecção. gratuito também, É, vou falar na aula de boas-vindas ali da formação, né, que é uma aula, inclusive, que eu dou dicas bem avançadas para acelerar as nomeações aí. Normalmente as nomeações vêm de forma passiva, né, ou orgânica, digamos assim, mas tem como induzir mais nomeações, e é isso que eu me preocupo. sim, com essas buscas você consegue otimizar mais ainda a sua carteira de cliente e de perícia, entendeu? O que não pode é, ser aquela Sentar pessoa que espera anunciar as coisas, tem que correr atrás. para tudo Tem na que estar vida, né? sempre ali se Para tudo na vida. movimentando e tá tudo, entendeu? Não adianta nada a pessoa, por exemplo, seu curso é sensacional, tipo, mas não adianta Exatamente. você não aplicar. Inclusive, lá Você tem tem que tarefa para aplicar. o Se não pessoal aplicar, ir perdendo a insegurança também, né? Fazer o desafio. Né? Quem nunca viu um laudo pericial consegue escrever o primeiro laudo, tirar um pouco aquele peso, ter uma correção minha. Isso eu acho bem. Aconteceu comigo lá no início, né? Como eu sou perito criminal, as minhas primeiras perícias foram corrigidas por profissionais mais experientes que eu. Isso eu entendi que para minha o meu desenvolvimento, né, inclusive trouxe isso para a perícia judicial e aí sim ganhei confiança. Eu costumo dizer que a gente precisa de pequenas vitórias, né? Por exemplo, tu já conhecia uma perícia até antes uma empresa de perícias até antes da graduação, que é que tu trabalha, né, Jorge? E aí tu já tinha essa visão, até já pôde pular o mercado tradicional da engenharia elétrica e já ir direto para o ramo que tu gostava, que tu já tinha visto que era uma boa opção para a tua carreira. Mas eu, por exemplo, eu me cadastrei para ser perito judicial, eu não sabia se aquilo ali ia dar certo, né? Tinha visto na internet, não conhecia muita gente. E aí a primeira nomeação, opa, isso aqui existe, é verdade este bilhete. E aí a primeira vitória ajuda a gente a cada vez mais, né? Então, eu acho que a nomeação ela é importante também, mas principalmente saber aproveitar essas oportunidades e buscar conhecimento, buscar melhorar, buscar entender como é que funciona, não só o conhecimento teórico, né, mas entender como é que funciona o ambiente de uma perícia, né, como é que os outros peritos fazem, isso é legal que tem no grupo lá, inclusive o Jorge ajuda todo mundo lá dentro do grupo da formação, obrigado Jorge, tu e o Jefferson estão ativos lá sempre, ajudando o pessoal, isso é muito bacana. Mas maravilha. Então, Jorge, nessa tua experiência com perícias, quais são os tipos aí que tu já realizou na nossa área de engenharia elétrica? Quais são os que mais te nomeiam ou com mais assistências técnicas na nossa área? sim, vamos lá. Victor, eu acho que no ranking aí, consumo de energia, cara. Consumo de energia e o famoso TOI, né? Que é o é, termo de ocorrência de Sim, irregularidade, sim. para não falar furto de energia, né? Então, eu acho que esses dois itens, esses dois temas são Consumo os de mais energia recorrentes. no Tanto Tribunal de para São Paulo. Pegasse uma fotovoltaica, né? cara, eu vou até falar, vou até adiantar um pouco do assunto, porque quando eu cheguei até vocês, até a formação de perícia elétrica,
né, do seu curso, eu fui nomeado para uma perícia de fotovoltaico. Eu vi que tinha demanda, Sim, lembro, eu acho que até conversei com sim, você no sim. passado, tal, sobre esse curso, e eu falei, pô, no mercado não existe, cara, nada falando sobre isso. Eu falei, pô, achei o curso do Vitor, e logo em seguida eu fui nomeado, não, eu fui procurado por um escritório de advocacia para atuar como Olha assistente só. técnico numa perícia de incêndio. Daí casou certinho, Sim. porque o seu Fica. curso tinha Duas tem formações as duas complementares, né? modalidades. Então, eu sim, eu aceitei tanto a nomeação como Aham. perito como assistente técnico e fui correndo atrás, cara. Sim, Porque eu sim, sei que tem. tem tempo, tem um tempo aí para você. Sim, é tranquilo. Então, não desesperei porque eu já estava atuando, então eu sabia que era tranquilo. Aceitei, fiz as suas aulas, tudo bonitinho, entendi como funciona, abriu a mente e estou correndo Maravilha. atrás, cara, tranquilamente, E, entendeu? Ajudou e bastante, Jorge, a ajudou questão de bastante. honorários, né? Até já passei o teu depoimento também no curso gratuito, já passou ali a média, mas repete aí para o pessoal como é que está atualmente, como tá gostando dos honorários, está feliz na área de perícias? Comenta para gente. Cara, graças a Deus, Deus tem me Para mim também. proporcionado boas Para mim também. perícias aí, Tá até porque, a mais do que eu cara, esperava. Tá, tá muito tá boa a legal, média. inclusive, que eu peguei umas duas perícias bem graúdas mesmo, uma que eu, tipo, uma cobrança de irregularidade, o valor da causa, vamos dizer assim, uma de 20 Um milhões recorde, e eu outra acho. de 10 milhões. É. E outra, Mesmo dois juiz, recorrência. o mesmo, é, recorrência. Daí ele me passou mais outras duas Uhum. perícias, ele me nomeou 4 vezes. Foi nomeando uma atrás da outra, conforme ia Uhum. respondendo de acordo com os prazos, ele foi me nomeando e, cara, foi uma Que atrás da legal. outra, tipo, brilhante, assim, sensacional. E, inclusive, eu conheci o Jefferson dentro do grupo e eu e ele estamos trabalhando dentro de Uhum. uma perícia, que eu fui nomeado. Porque nessa de 20 milhões não dá para fazer Uhum. sozinho, eu precisava de algum parceiro para poder. São 150, 150 nossa, quesitos, bastante coisa. Então, 150 quesitos e tem muita coisa para fazer. São mais de 1000 páginas dentro do processo. Então, são vários TOIs, não são um, é uma recorrência desde 2012 com tem que buscar o histórico irregularidade todo. dentro do local. Então, eu falei, cara, acho que não vale a pena eu querer abraçar isso aqui sozinho. Vou buscar alguma parceria e encontrei o Jefferson. O Jefferson experiente, trabalhou anos em concessionária. Eu falei, cara, Dividir esse para Jefferson, conquistar. Que vamos ver esse maravilha. cara. Ótimo, ótimo relato, Jorge. Que legal. Então, já tivesse experiência, eu acho que em quase todas ali que nós ensinamos dentro da formação, nas que mais no meio. Pegasse algum caso diferentão assim? Já? Cara, eu acho que o diferente eu acho que foi do incêndio como assistente técnico, que pegou Máquina agrícola, fogo numa máquina eu já agrícola fiz no uma Paraná. extrajudicial de máquina agrícola. E para mim foi totalmente novidade, assim, porque você tem que se Tem que estudar familiarizar a com como máquina. funciona a máquina, é, tem que estudar tudo. E então acho que foi um case interessante, foi Uhum. um case bacana, não terminou ainda. Eu formulei os quesitos, já enviei, estou esperando o laudo policial para poder Sim. fazer a impugnação ao parecer, né? Mas foi interessante, porque eu sentei na cadeira para poder Essa estudar questão como da funciona uma máquina atualização. agrícola. E foge Hum. passada, né? Tipo, a gente não está familiarizado Cara, com uma eu máquina acho agrícola, sensacional algumas concorda? perícias de incêndio que eu pego, vem um relatório de segurança ou do equipamento da máquina, seja nos autos ou como assistente. Cara, é muito legal, o cara aprende muita coisa. Tipo, eu tô sempre aprendendo uma coisa nova e aquilo instiga a curiosidade, aí tem que buscar alguma informação, pesquisar. Eu adoro perícia, sinceramente, eu acho demais. E a modalidade de incêndio que você tem no curso é o que está sendo a minha base para Maravilha. poder seguir É, para a perícia, entendeu? Me ajudou bastante, cara. Abriu um pouco minha é, mente assim de uma forma a teoria de sensacional. incêndio, Gostei assim, bastante mesmo. ela é mais, né, mais do que a engenharia elétrica, porque a gente tem diversas formas de um incêndio começar. Então, a gente precisa realmente de teoria acerca de incêndios começados por uma fraude, ou saber diferenciar os tipos de incêndio também.
ou quando afunila para a nossa área de engenharia elétrica. A gente tem que saber um pouquinho mais, tem que saber a teoria do fogo, a dinâmica, eu acho isso sensacional. E Isso isso, é crucial. somente a gente Isso é tendo crucial. acesso a essa informação é que a gente percebe esses vestígios no local. Até eu faço case agora no curso gratuito, eu botei uma de incêndio também. Aí eu boto uma foto sem as minhas setinhas coloridas e a outra com as setinhas coloridas. Porque para ficar bem claro, assim, tem muita coisa que um perito, quem tem experiência em relação àquele assunto, ele vai conseguir empregar mais métodos, vai conseguir empregar, tem uma visão já mais treinada. Então, provavelmente, a metodologia empregada por ele em qualquer perícia vai ser melhor, vai ser mais completa. E lá no final, lá do pericial, ele tende a ter mais fundamentos, né? Tanto para trazer a verdade, como eu falo, ajudar o juiz realmente a fazer uma melhor sentença para aquele caso, quanto para nos blindar em uma possível contestação, a gente saber o que a gente escreveu e depois a gente poder explicar e fundamentar, né, por que a gente escreveu aquilo que a gente escreveu. Isso é sensacional. Exato, exato. Que o laudo oficial você não Exatamente. pode falar o que você acha, né? Você tem que falar Vedado sempre opiniões embasado em pessoais. algo. Então, tipo, por exemplo, o que a gente está falando, a teoria do fogo, né? De você saber onde foi o foco e tal, isso te dá embasamento para você formular Exatamente. alguma questão técnica, entendeu? Algum embasamento. É, isso é determinante. Tipo, você não pode falar, que nem esse laudo, teve um laudo que eles fizeram logo depois do incêndio. Para você ver, o lapso temporal disso tá dando 10 anos. Uhum. Então imagina, foi em 2013 o incêndio e tá rolando esse processo. Inclusive foi no sul, foi no Paraná. Foi no Paraná o incêndio, só que acabou vindo aqui para Uhum. São Paulo e tá tramitando ainda. Tipo, É. tá rolando esse processo. Então, o laudo da época não estava muito condizente, Sim. assim, tipo, não estava legal, certo? Então, você tem que ir buscando outras fontes, outros meios, algumas provas ali para poder confrontar e Exatamente. questionar Olha o só a perito, né? importância, né, Jorge? Um processo com 10 anos ainda não resolvido, quantos desses não deve ter ainda na justiça? Mas principalmente a espera de um resultado que um profissional com conhecimento técnico vai trazer. Eu acho isso muito legal, porque ele valoriza muito. A perícia judicial, ela consegue valorizar, a gente sente na prática, ainda até o local também, os olhos voltados para a gente, esse protagonismo que a gente tem, a autoridade, notoriedade, enfim. Mas a importância é que lá dentro do processo, aquele documento que um perito vai colocar lá, que os assistentes vão endossar ou recusar ou contestar, enfim, a importância é que esse conhecimento técnico, né, a validação desse conhecimento é importante para um processo judicial. Isso tudo fica bem claro lá dentro também. Eu acho isso sensacional. Sim, é bom. Essa percepção de valor que é o diferencial. Essa percepção de valor, tanto da nossa área técnica como a profissão em si, que é o diferencial e faz ser algo recorrente, né? Vai sempre nomeado, sempre procurado e vira aquela bola de E tu neve que já todo mundo convenceu gosta, algum né? outro engenheiro eletricista a ser perito judicial, Jorge? Vendo atuar? Cara, Ah, sim, principalmente na faculdade, né? O pessoal da muita faculdade que gente. está ali meio perdido, vai para uma área, vai para outra, daí vê que não dá certo, daí vê que um está dando Pensa certo nisso. e outro não. Ele, pô, vou seguir esse caminho aqui porque esse deu certo. Mas tem alguns amigos, sim, que vêm me perguntar, vêm no privado, enfim, tipo, cara, como que é? Como que tá fazendo? Pô, você me ajuda? E eu tô Olha, sempre ali dando dicas ali pra galera, faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho que a perícia é um bom caminho aí, principalmente para aqueles que estão ali trabalhando e estão nessa sim. transição do empreender, né? Certo? Tem muita gente que quer largar o CLT, Tem normal, mas tem receio de normal. largar logo de cara. Eu te... Então, sim, a perícia ela dá Sim. É liberdade para possível isso, fazer uma né? transição segura. Dá para fazer perícia no final de semana, principalmente no sábado pela manhã, o pessoal me pergunta bastante. É, eu também sou uma pessoa que precisa de um pouquinho mais de segurança, então nunca saio do meu trabalho. Isso estou sempre falando em perícias. Agora eu estou com tanta dificuldade que aumentou muito o volume. Os honorários também aumentaram, o volume das perícias aumentaram o tamanho, que agora eu contratei
uma espécie de assistente jurídico, né? Aquelas pessoas que ajudam os advogados nos processos. Para mim, ele escreve as petições e escreve a parte do laudo que é genérica, digamos assim, que não precisa de análise técnica. Ah, tá me ajudando demais, me desafogou um monte, consigo pegar mais perícias agora. Eu estava começando a pensar, vou ter que começar a recusar a perícia, porque não estou dando conta da demanda. E aí, isso tudo buscando soluções, enfim, acaba empreendendo, mesmo não tendo conhecimento muito nessa área de negócios e tal, empreendimento, acabei buscando soluções à medida que o negócio vai crescendo. É um aprendizado bem grande que eu tô tendo nos últimos tempos. Eu tenho muita dificuldade de delegar, né? Tanto é que aqui na Elétrica Forense, a parte administrativa, quem me ajuda é minha esposa, né? Eu faço o curso, talvez eu pense alguma coisa relacionada à estratégia, mas principalmente é mais na área técnica, é como fazer aula, que aula eu vou dar, o que eu vou trazer. Eu tenho muita dificuldade em relação ao empreendedorismo e a perícia, inclusive, ela já me ensinou várias coisas. Me ensinou a me portar melhor, que eu era um cara mais tímido. A timidez ela não sai, né? A gente vai perdendo a sensibilidade. Ela me ajudou a me comunicar melhor, a escrever melhor, principalmente, né? Os laudos periciais. Cada vez mais a escrita melhora bastante. E agora até essa questão de liderança, isso é demais. Realmente eu gosto muito da perícia judicial, minha esposa gosta muito da perícia judicial também. Jorge, uma dúvida que eu tenho, recentemente tu trouxe lá no grupo que foi nomeado no Tribunal Federal. Tá? Vou te falar a verdade, eu não sou cadastrado no Tribunal Federal porque eu não queria mais demandas na época e eu não busquei mais. Eu sempre fui crescendo devagarinho assim na perícia judicial, sem, principalmente, acredito eu, que por causa do meu esforço em fazer bons laudos periciais e tal. Quero saber de ti como é que está sendo a experiência. O pessoal não sabe, também não comentei muito, mas é possível se cadastrar nos tribunais regionais federais? Né? Não é só a estadual, né? Tem a federal também, né? Tá que 80, 90% vai ser tramitado na federal, na estadual, certo? Os outros 15, 10% aí vai ser na federal, mas eu sempre deixei ativo o meu cadastro na federal, no TRF3, e eu fui nomeado numa perícia onde uma empresa ela comprou um lote de cartão de crédito virgem, vamos dizer assim. Ela fez essa comprou fora, trouxe para o Brasil, só que foi taxado aqui no aeroporto de Guarulhos. A Receita Federal ela tributou em um outro tipo de cartão, porque ela fez uma mudança agora na tabela tributária e acabou coincidindo, caindo em uma outra tributação. Consequentemente um pouco mais caro. Está dando aí quase 150 mil a mais para eles. Então, os caras foram para a justiça e estão brigando. Agora, o dilema é provar para o juiz que aquele cartão é X. Você entende? Porque são 2 ou 3 modelos, pelo que eu estava vendo, e eu tenho que provar, fazer e levar em fazer algum laudo, ir numa oficina especializada nisso, né? E fazer um laudo para isso, para mostrar para o juiz que aquele cartão é condizente daquele código, antigo código, né? Porque como que eles fizeram essa mudança, eu preciso mostrar isso para o juiz. Foi um erro ali de procedimento da Receita Federal, enfim, mas é uma perícia interessante, totalmente diferente, foge totalmente aí do conceito. Até agora, como tu falou da Receita, tem mais uma perícia que é extrajudicial, uma forma, né? Aliás, é chamada de perícia, mas na verdade é meio que enquadramento. Essa perícia que tu fez, ela existe para vários tipos, inclusive uma extrajudicial recentemente, até coloquei lá no grupo, né? Eu não pude pegar, era uma questão de enquadramento, porque a prefeitura estava enquadrando uma empresa como uma empresa de manutenção, eles queriam que fosse de engenharia ou vice-versa, agora não lembro mais. Então tem muitos problemas relacionados ao enquadramento, ICMS também é um deles, outras tributações, dependendo do produto, enfim. A gente tem também alguns processos relacionados a isso. É legal. E, enfim. Pode falar. Então, fugiu totalmente fora da caixinha. Fugiu totalmente fora da caixinha, não estava familiarizado com isso. Mas quando eu li o processo em si, não é algo complexo, certo? Não é algo complexo, só que você precisa se familiarizar com algumas normas
que não É, não é a é tão resolução fácil o acesso, 414, por digamos exemplo. assim. Não é essa que está familiarizado, Né? tem que ir atrás de outras normas, entendeu? Mas tranquilo, eu já mandei alguns documentos, solicitei alguns documentos, agora é esperar o juiz deferir para a gente poder Legal. dar Depois início vai ao me laudo contando técnico. aí, conta lá no grupo também novas experiências na área. Não, é interessante passar esse feedback para deixar as pessoas familiarizadas, né? Quando vinha alguma demanda desse tipo, o cara já, pô, fulano de tal Exato. fez uma perícia assim, vou consultá-lo para ver se ele consegue me ajudar, O não. E grupo a é importância do grupo muito legal. Até o você pessoal, você consegue fazer pessoal do mesmo network ali com estado ali o consegue pessoal. conversar. E tu em São Paulo ajuda bastante o pessoal. Às vezes uma pessoa tem um conhecimento em subestações, outra em fotovoltaica, ou Jefferson, no caso, os sistemas de medição, né, atua em concessionária. E aí a gente consegue formar um time bem completo, não só de peritos, de engenheiros eletricistas mesmo, algum da eletrônica bem forte, um da telecom, como o Acácio. Aí fica um time realmente. Meu, eu tenho muito orgulho do nosso grupo lá, agora tem as mentorias também, que comecei, foi na turma 9 faz 2 meses, duas mentorias nós tivemos aí, que já estou muito feliz com ela, é um resultado bem legal. Né? A partir do ano de 2022, entrou bastante gente dentro da formação, bastante engenheiros eletricistas, e a gente conseguiu fazer um ecossistema ali que se retroalimenta através do grupo. Achei bacana também trazer a mentoria e só vai melhorar, Exato. só vai ficar cada vez melhor aí ao longo do tempo. E aí, conforme vai aumentando a demanda dos novos alunos, por exemplo, vai chegar um momento que o cara vai ter que Exatamente. terceirizar que nem você fez. Entendeu? Porque chega uma hora que o cara, pô, peraí, ou eu recuso as perícias, ou eu peço ajuda. E foi o que aconteceu com o Gerson. Eu tive que pedir ajuda para ele e encontrei ele justamente dentro do grupo. Eu disse, Gerson, pô, tô vendo que tem uma experiência, certo? Vamos embarcar juntos nessa aqui? Ele, beleza, vamos. Daí resolveu, bater um martelo lá e estamos Eu como trabalhando tenho juntos. a elétrica forense, que às vezes chega demanda de outros estados, enfim, a maioria eu não estou conseguindo pegar mesmo por falta de tempo. Aí eu coloco lá no grupo, até eu te passei uma, chegou a fechar aquela assistência técnica aquela vez, ou não? Não, porque o dono do imóvel Uhum. resolveu seguir sem assistência E aí eu fui técnica. passando pro pessoal e boto lá Isso, no grupo de vez em quando alguma coisa nova, um incêndio no Ceará, isso é show de bola. Gosto bastante dessa forma de dar vazão também a essas demandas aí que chegam, né? Porque a elétrica forense ela é para os engenheiros eletricistas. Né? Só que vem, às vezes alguém indica também, é uma forma da pessoa conversar comigo. E aí acaba chegando até aqui na elétrica forense algumas demandas assim. E só que eu realmente não quero mais viajar para longe. Né? Antigamente eu fazia perícia extrajudicial de incêndio, cheguei aí para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, uma máquina agrícola também. E aí minha esposa, né, principalmente depois que a Serena nasceu, aí ficou mais complicado. Aí eu decidi restringir mais a minha área de atuação, também foquei mais na perícia judicial. E o importante é que a gente consegue ir encaixando, né, os diversos tipos, ramos, seja judicial, extrajudicial, na nossa vida, conforme as nossas necessidades. Eu acho isso muito bacana da perícia. Né? A gente que faz a marca, o exame pericial, as petições em casa, né? Laudos periciais em casa, às vezes precisa buscar a filha no colégio de tarde e volta, e de noite faz uma ou 2 horinhas de laudo, revisa no outro dia, e assim vai tocando. Acho muito legal isso. bom. Ô Jorge, o que tu mais gosta na perícia? Assim, se tu tivesse que escolher uma coisa mais legal na perícia judicial de engenharia elétrica, o que mais tu gosta? O que ela mais agrega na tua vida? Comenta para nós aí. Cara, eu acho que a liberdade de você poder montar o seu horário, o seu cronograma, sabe? Essa liberdade geográfica, onde você estiver, você consegue fazer o laudo. Você só precisa, ou até não, às vezes você nem precisa ir na diligência, porque não precisa ir até o local, certo? Agora, quando você tem que deslocar até o local, também é interessante, porque tem isso de conhecer novos lugares, que nem eu vi que você Meio do fez com mato, a sua esposa, você meio fez da, uma perícia, meio da aproveitou para fazer soja. no final de semana, tipo, isso
essa liberdade geográfica é interessante, é legal. A questão também da autoridade que você tem, né, ao longo do tempo, e isso é bom, é importante, principalmente para mim, que Sim. sou um recém-formado, certo? Sou recém-formado e já tenho essa demanda nas costas para poder ter essa responsabilidade com as pessoas, com o laudo, com o juiz. Cara, eu acho que uma coisa que você acaba se tornando, você fica muito mais responsável. A perícia te deixa muito responsável, porque você precisa cumprir prazos, certo? Às vezes você está ali aquele modo automático de acordar cedo, trabalhar, tal. Quando você parte para esse meio, você fala, pô, quando Pra você tem a brincar. intimação, favor se manifestar em 5 dias. Cara, você tem que dar um Os jeito, olhos já. tem que dar um É, realmente. Sim. Então, essa questão dessa responsabilidade Uhum. é algo que te engrandece, algo que te engrandece e te forma um profissional mesmo, de verdade, ali, entendeu? Eu acho que esse conjunto de todas essas coisas que eu falei, tanto de liberdade, responsabilidade, esse tipo de coisa, eu acho que é o principal, assim, da perícia. Eu acho que é o que você tira como exemplo e o que Uhum. você passa para as pessoas, né? Não, maravilha, Jorge. Que relato muito bom, né, o que tu me falou. Eu gostei da questão da responsabilidade. A gente, quando. Primeiro que para evoluir como um todo na vida, a gente já tem que ter autorresponsabilidade. Tudo que acontece com a gente é culpa nossa. Eu costumo dizer, né, li muitos livros aí de autoajuda também, filosofia e tudo mais, mas tudo que acontece na nossa vida, a gente fez com que, mesmo que fosse culpa de outra pessoa, a gente chegou até ali, aquele momento, e as coisas acontecem com a gente. Então, eu costumo pegar tanto coisas boas quanto coisas ruins que acontecem. Não, porque eu tive alguma relação para isso acontecer. Ter essa autorresponsabilidade na vida como um todo é muito bom. E na nossa profissão, a perícia realmente ela tem essa responsabilidade enorme. Primeiro que vai ser julgado ali a vida de uma Muito. pessoa, às vezes, né? A vida de uma empresa, né? Pode falir, enfim, não sei, pode acontecer muita coisa. E essa responsabilidade com os outros, né, com a sociedade, com a justiça e com nós também, escrevendo aquele laudo, né, o nosso laudo, temos nossos prazos, como tu falou, o nosso trabalho como perito, ele vai ter que trazer ali um conhecimento, uma base, porque nós vamos ser contestados, na maioria dos trabalhos, uma das partes não vai gostar. Então, até está sendo difícil assim me contestarem, mas às vezes acontece e mesmo sem contestação a gente não sabe se alguém vai impugnar, se alguém não vai impugnar. Então é muito importante, ou a qualidade daquele advogado que está daquele outro lado ali, preparado, esperando o nosso trabalho também para fazer as suas considerações. Então é super importante, né, antes de esperar o resultado, a gente já fazer da melhor forma possível, deixar tudo bem preparadinho, porque realmente a questão da responsabilidade e o engrandecimento que ela traz, essa evolução, né, principalmente na área profissional, isso é muito legal na nossa área de engenharia elétrica. Quando eu já fiz projetos, né, já atuei na área de projetos bastante, principalmente quando eu era funcionário público na Unipampa, e era uma universidade federal, eu fazia projetos para as partes dos campos, assim, centro administrativo, biblioteca, Certo. enfim, moradias também para os estudantes, vários projetinhos assim, nesse sentido, em diversos locais. E no projeto elétrico a gente assina, né, faz ali o nosso melhor, obviamente, mas a gente assina e depois ele fica para a posteridade, né? A gente só vai descobrir, né, se a gente fez um bom trabalho ao longo do tempo, se não der ali um probleminha, né? E aí, na perícia, a gente já tem esse retorno bem rápido do nosso trabalho, através da sentença do juiz, através das impugnações. Ali a gente consegue ver o retorno rápido do nosso conhecimento técnico. Eu acho isso também bem legal dentro da perícia. E essa parte da flexibilidade que tu comentou, essa é muito boa, né? Eu Sim, muito. viajo É o bastante, já diferencial. consigo conciliar na minha vida a elétrica forense, a docência, professor universitário, perícia criminal, perícia judicial, além dos outros laudos técnicos e perícias extrajudiciais também.
que dependendo dos meses ali, sobra algum tempinho, ou chega alguma oportunidade nova também, vou aproveitando, né? Obviamente, eu me considero um cara novo, eu também tenho 30 anos, Jorge. Eu me considero um cara novo e estou aí na luta para cada vez mais deixar a minha família bem, melhorar a vida. Esse é o nosso, esse é o nosso propósito, né? Porque senão nós não Exatamente. estaríamos aqui, né? Então tá, Atrás Jorge, o que tu diria aí aos engenheiros eletricistas que estão vendo a área de perícias e gostariam de começar nessa área? Você recomendaria? O que você falaria para os nossos engenheiros eletricistas que estão aqui assistindo a gente? cara, o que eu costumo falar sempre pro pessoal, não espere o momento ideal para entrar na, na área da perícia. Cara, entre, adquire o curso, se familiariza com os termos, estuda, mas já se cadastra. Não espera terminar o curso. Enfim, não espere o momento Sim, ideal para iniciar algo, entendeu? Porque maré calma não faz um bom marinheiro, né? Então, cara, se inscreve, vai estudando. Eu acho que conforme for aparecendo as demandas, tem o grupo, concordo. tem o curso, enfim, eu acho que ajuda muito. Claro, vai dar aquele frio na Bom barriga demais, ali né? no primeiro Bom laudo, que é demais. Significa normal, que a gente pô, está crescendo. É um sim, chamado. exato. É a mudança de chave, né? Quando você sente esse frio na barriga, é aquela mudança de chave que você fala, pô, preciso me empenhar para Exatamente. poder entregar um bom serviço. E, consequentemente, vai vir outros, entendeu? E outra coisa que eu costumo falar também é posicionamento. Tem que se posicionar, criar um simples cartão, algo do tipo, um site, que nem eu tenho um site do Inova Perícia, enfim, posicionar porque as pessoas Hoje em precisam te dia, encontrar também. Não é simplesmente o fato de se cadastrar lá com o perito e esperar a nomeação. Pô, cara, coloca o seu social ali, seu sapato social, vá lá na comarca, no fórum, visita, tem conversa, pergunta aqui, pergunta ali, inúmeras cara, e formas, né? você vai ver Inúmeras o formas da gente negócio. conseguir acelerar o processo, induzir as nomeações, fora da justiça também, como tu falou, ser encontrado, né? Se os engenheiros eletricistas não sabem que pode fazer perícia, imagina os advogados procurar engenheiros eletricistas, a dificuldade que eles têm, outros eventuais clientes, às vezes o cliente final, o proprietário ali de uma casa que foi incendiada. Eu acho isso fantástico também, essa necessidade que a gente tem de buscar também expandir os nossos sensores, aí, sei lá, o nosso radar, Lógico. digamos assim. Ficar atento às oportunidades e ter a confiança também para buscar essas oportunidades. Às vezes a pessoa está insegura e ela se restringe, não quer e se provar muitas vezes, ou às vezes também, uma coisa que eu percebo muito, Jorge, né, principalmente com quem não é aluno, foi nomeado, acaba fazendo uma cobrança muito baixa dos honorários, né, que nem eu fiz na primeira vez, eu cobrei 1.500, uma perícia que eu poderia ter cobrado o dobro, hoje em dia eu cobraria uns 4, 5 mil naquela perícia. Era uma perícia de consumo de energia. Então, muito comum chegar um aluno ou novo na formação ou de fora que não sabe fazer uma cobrança de honorários periciais conforme a importância que ele tem para aquele processo judicial. Você Aí tocou, eu, tipo, você tocou no interessante, cara, que é a questão da precificação. Você precisa, não é simplesmente o fato de se cadastrar, fazer o curso, enfim, você precisa ter esse feeling de quando você for nomeado, de identificar quais são as possíveis dores de cabeça que você vai ter dentro do processo para poder precificar de uma forma correta. Porque senão você vai deixar dinheiro na mesa. Você poderia ganhar bem mais, só que eu acaba que costumo não falar que não eu consegue costumo fazer. falar que a perícia ela começa na primeira petição já. Ali a gente já lê o processo, né? A gente já tem uma ideia do que a gente vai fazer no aceite, na proposta de honorários. Não só a questão técnica, mas a forma como a gente está comunicando, de forma escrita, de forma fria muitas vezes, mas ali, às vezes, os advogados já percebem alguma insegurança do perito, se ele não está sabendo escrever tão bem aquela petição. Oi? Então,
Por isso que eu Uhum. coloquei a questão da imagem. Quando você faz uma petição Sim. com a sua logo, com o seu, por exemplo, sei lá, que seja o seu site, tudo Opa, certinho, papelzinho bonitinho, o cara, timbrado. opa, peraí. Legal. Entendeu? Então, essa questão da imagem Uhum. também agrega valor Uhum. e as pessoas se retraem quanto a isso. Sim. Porque você está se impondo, certo? E isso é interessante também. Mas voltando para a parte da precificação, a primeira petição, É, já você deu um começou a ler, você trabalho. já está trabalhando. Então, você precisa colocar dentro da sua precificação para lá no final da linha você não ser prejudicado, entendeu? Não prejudicado e não receber, Exatamente. é de não cobrar mais. O Eu tenho correto até um seria caso bem emblemático, né? O Paulo, um aluno de Minas Gerais, até fez depoimentos também, tudo mais, tá super bem. Fez vários períodos de acidente com eletricidade acima de 14 mil reais, 15 mil reais. Aí ele transformou a vida dele através da perícia judicial. É um case bem legal que eu tenho aqui na formação. E numa dessas perícias de acidente, ele ia cobrar menos de 7 mil reais, o valor da causa. Acho que ultrapassava 400, assim, mil. E, sim, geralmente é isso mesmo. Eu já atuei em uma de e acidente aí, com aí eu falei eletricidade. para ele, ó, dá para cobrar até 20, mas como é uma das duas primeiras, agora eu não lembro, talvez, acho que não foi a primeira, mas era uma das primeiras, com certeza. E aí, ó, dá até para cobrar 20 mil, mas se quiser cobrar 14, 15, 12, vou te deixar aí escolher. Aí eu acho que ele botou 14 e deu, o juiz homologou de primeira, assim. É, até dá. Sim. Daí fica aquele É, sentimento, né? Pô, daí, tava bah, cobrando jamais mais. imaginei que eu poderia cobrar isso por um serviço. Tipo, eu lembro também um episódio que Não. aconteceu comigo, que a primeira vez que eu cobrei mais de 15 mil em uma perícia de incêndio, né, depois que foi aceito, tal, que eu recebi a perícia, eu vomitei, porque emocionalmente minha cabeça não estava acostumada com esses valores também. Então, meio que passei mal por questões emocionais, de saber, pô, estou lidando com um mercado diferente, que legal que eu encontrei isso aqui. Então, é um misto de sentimentos, assim, bons sentimentos. Tem, eu acho que tem um mês. Fez um mês agora que eu passei por isso. Caiu 50% de uma perícia na minha Que conta. coisa boa. Foram 9 mil reais. 9 mil reais. E você fica com aquele. Você É para, quase o você piso olha assim, você fala, em uma cara, perícia. Deus é muito bom. Ah, é verdade, Não, então e é mais detalhe, que o piso, quase dois pisos. Bah, sensacional, Jorge. é, então você fala, cara, Deus é muito bom porque Maravilha. tem que seguir nesse caminho. Então tá, Tem Jorge. que seguir nesse caminho. Vai ser sempre? Sempre. Concordo. Você concorda? Mas Sim, sim. tem A maioria das minhas perícias, as atuais sempre. agora estão sendo de danos. Né? Na perícia de danos, inclusive, ela é muito rara. Nunca aconteceu de ter uma assistência judiciária gratuita numa de danos elétricos, seguradora versus fabricante. Né? Essas perícias, elas variam em torno de 3.700. O pessoal pergunta muito de média, né? A 5 mil, né? 3.700 a 5 mil, mais as custas também eu coloco. Né? Mas só os honorários Existe e entre concessionária segurador que e concessionária e e fabricante? aqui ainda tem alguns processos, que daí foi, por exemplo, um que eu fiz recentemente, dia 31, eles emendam no mesmo processo várias unidades consumidores que tiveram danos diferentes. Aí era um processo de 50 mil, eu Ah, cobrei 10.900 também a perícia. Agora que vai ser liberado o bom. alvará, estou feliz da vida. Enquanto isso, eu recebo das antigas, né? Então é um negócio que vai girando ali. E Sendo aí recolhido um tempo, as primeiras o demoram um pessoal, pouquinho, normal. né? É o Se nosso, eu é o for nosso assim, ó, prometer a tua vida, amanhã vai mudar a tua vida. Eu tenho bastante transparência, eu coloco até renda extra, né? Para facilitar no entendimento. Não adianta, ninguém vai ter sucesso sem ter esforço. O cara pode ter 5 nomeações e não fazer bom trabalho, vai perder a maior chance que ele teve na vida dele profissional. Teve uma, como por exemplo, eu fiz uma perícia num mês, outra perícia em outro mês, e fui devagarinho crescendo. Hoje eu tenho 5 perícias por mês, com valor médio acima de 5 mil reais. Então, foi uma construção, né, tudo isso que foi sendo feito. Tenho muito orgulho e recomendo para todo mundo que seja assim, com uma base sólida, como eu conversei
também com o Jefferson ontem. Ô Jorge, para a gente encerrar, depois eu vou falar um pouquinho da formação com eles, eu vou te liberar, mas recomenda aí a formação para o pessoal. Eu ia te perguntar, você recomenda a formação, mas já recomendou várias vezes, então. E valeu a pena no teu investimento a formação, Jorge? Valeu a pena. Inclusive, ainda quando eu tenho umas dúvidas, eu corro lá no curso, dou uma folheada lá em alguma matéria, algo do tipo. Valeu a pena, vale o investimento, agrega muito valor. Você consegue fazer esse network no grupo, né? Pedir ajuda, enfim. E hoje no mercado, a perícia, a formação em perícia elétrica, eu acho que é o melhor, assim, de conteúdo. É um ecossistema completo, né? Agora com o grupo, com as mentorias, ficou show de bola. Então tá, Jorge, te agradeço demais por ter compartilhado a tua experiência e a tua felicidade na área de perícias com a gente. Obrigadão. Prazer te conhecer ao vivo, assim, a gente nunca tinha conversado ao vivo. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vitor. Eu agradeço a oportunidade de trocar uma ideia com você, falar um pouco da minha experiência. Precisando aí mais uma vez, aí, pode contar comigo, tá bom? Para outras coisas, parceria, enfim. Agradeço de coração e vamos que vamos. Eu acho que o caminho tá livre para a gente trilhar e, cara, e com o tempo a gente só tende a melhorar, entendeu? Vai ficando cada vez melhor. A hora técnica aumenta, o conhecimento aumenta, a responsabilidade vai aumentando e as coisas vão bem. E o tempo para exatamente. A gente vai aproveitando cada vez mais o que já foi criado, né? A inteligência o algoritmo vai melhorando também.